Essa coisa pentecostal, ele pega alguma coisa doutrinária do protestantismo, a ideia da justificação pela fé, a autonomia das igrejas, que são acéfalas, como se diz em teologia, quando elas não existe um papa protestante, um papa pentecostal. Então a gente tem esse instrumental todo que permite a qualquer um se fazer pregador ou pastor, mas eu percebo que ele se apropriou muito, foi do instrumental do catolicismo supersticioso e bronco do interior do Brasil. Então a mesma gente que tem a ideia de colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, compra vassoura ungida do R.R. Soares, compra sal naquelas correntes lá que o Edir Macedo faz, compra feijão anti-Covid do Valdemiro Soares. Então é exatamente o mesmo tipo de coisa, a mesma superstição. Entendi. Então o pentecostalismo ele pegou o que existe de mais rústico, de bronco e primitivo do catolicismo rural, despiu da indumentária católica e colocou algo protestante ali, com uma aparência protestante que nem é digno chamar aquilo de protestantismo para não ofender a memória de Lutero. Embora por mais discordâncias que eu possa ter com eles, ainda assim eu tenho respeito pela pessoa de Lutero, que foi muito corajoso em enfrentar praticamente sozinho, ao menos no primeiro momento, uma breve descomunhão que podia levá-lo à fogueira, soube manobrar muito bem na dieta de Worms para não ser queimado. Eu também tenho alguma admiração por ele, apesar das discordâncias metafísicas, teológicas, porque ele queria tornar o sacerdote uma espécie de exemplo para o homem comum, não afastado do homem comum. Então, a ideia de que o sacerdote pode se casar, que ele pode constituir uma família, isso eu vejo muito mais como um modelo do que o padre católico. Sem falar que muitos dos filósofos que a gente admira, como o próprio Nietzsche, foram criados na matriz luterana. Exato. Mas de fato o Lutero, ao estabelecer essa crítica, ele acaba, de certo modo, abrindo o caminho ao ateísmo. Porque o que a gente vê que nasce da contestação. Uhum. Então, do momento em que a Igreja Católica deixa de ser a única força religiosa existente, ocorre uma contestação. Isso também permite levar a um passo mais além e considerar que tanto católicos quanto protestantes podem estar errados e não existe nenhum Deus. Exato. Foi esse o percurso que o Nietzsche seguiu. Ele é mais uma cartada nesse longo desenvolvimento, eu também vejo por aí. Aí um dia o Edno me chamou até para ver o gabinete, ele me apresentou um homem que era um ex-gay. Ex-gay? Apresentou-me um ex-gay. Aí o cara contava que ele tinha sido, inclusive, travesti, mas já tinha feito a cirurgia para retirar as próteses. Só que o cara, ele falou assim, mas agora eu estou curado no nome de Jesus. Aí eu tive que segurar o riso. Mas, cara, isso não está curado nada. Eu estou vendo um homem que sofreu lavagem cerebral. É uma pessoa que sofreu lavagem cerebral. Esse cara não está curado com isso, isso não é cura. Isso é uma fraude. É como diz, temos que agir sempre taco a taco com os reacionários. É uma frase que está no livro vermelho de Mao. Então aplique isso, façamos autocrítica. Só um detalhe, uma pequena provocação assim. Você mencionou o Mao. Será que ele é realmente um bom exemplo, tendo em vista o que foi na prática o grande salto adiante, a fome na China, a pobreza? Existe o satanismo teísta e o satanismo ateísta. Quer dizer, a corrente hegemônica, que é a do Chandon LaVey, é um satanismo ateu, que não considera o diabo como uma pessoa real, mas apenas como uma representação de nossa própria vontade, mais ou menos como o Dioniso na filosofia de Nietzsche. Mas como estamos falando de estatística, mas não, católico de IBGE. Ele se declara católico de IBGE. Mas na prática ele não está nem aí. As pessoas não vão à missa, não praticam nada, apenas, quer dizer, vão aquilo de forma protocolar. A desmoralização da Igreja Católica com os casos de pedofilia no clero leva, em primeiro lugar, o fiel europeu a não querer sustentar mais esta santa p... Eduardo Banks é ativista político, escritor e filósofo. Eduardo, seja bem-vindo ao Ouse Saber. Muito obrigado pelo convite, Matheus. Eduardo Banks, você é famoso por atuar no Ministério Público de diversas cidades ao redor do Brasil para combater medidas anticonstitucionais de cunho religioso. O que te levou a fazer esse ativismo?
Bem, primeiro, uma pequena observação. Eu junto ao Ministério Público de vários estados. Certo. O Ministério Público tem forma federativa, então ele é de cada estado tem o seu. Então eu faço o que qualquer cidadão pode fazer, que é representar ao MP pela propositura de ações de inconstitucionalidade. Agora, o que me motivou? Isso já é um plano que já vinha sendo preparado desde quando eu me tornei ateu, aos 16 anos. Eu estou realizando agora, aos 46, um projeto de adolescência. Quando logo após eu me tornar até aos 16, eu escrevi um primeiro tratado, que era uma obra juvenil, bastante curta, chamado Tratado sobre as Coisas Sagradas. Tem várias observações quanto ao estilo dela, sabemos que um adolescente não vai ter, é claro, a perícia literária, não vai ter... Mas existem alguns traços muito importantes ali, pelo menos para mim, que eu noto que em 1996... eu intuí coisas que o Richard Dawkins iria dizer somente em 2006, no The God Delusion, como, por exemplo, que Deus só poderia existir como resultado de um processo evolutivo e nunca está no início do universo. Esse é o chamado argumento central de Dawkins. Atualmente ele tem também contestações baseadas no fato de que ele não considera a perspectiva metafísica. É um argumento de índole mais cientificista. Agora, eu, aos 17, escrever em 10 dias um tratado desses, que depois teria a mesma tese, independentemente levantada pelo Richard Dawkins 10 anos depois, me coloca para ele mais ou menos na mesma relação em que o Arthur Wallace esteve para o Charles Darwin. Ok, faz sentido. Não tive a oportunidade de conhecer o Dawkins ou de mostrar o trabalho. Acredito que ele ficaria surpreso em ver que uma forma bastante reduzida do The God Delusion foi escrita 10 anos antes da publicação dele. Sim. E com a mesma intenção, realmente, a proposta do que hoje nós chamamos de neoateísmo, que é fazer o ateísmo militante, que bota a cara, que decide combater o pensamento religioso como prejudicial ao progresso da sociedade. Quer dizer, não é apenas o ateu que fica quieto, guardando a sua opinião para si, como o religioso gosta de ver o ateu bem comportado. Exato. Quer dizer, o ateu mal comportado é o que vai interferir na sociedade, vai provocar alguma mudança social de algum modo, seja difundindo o seu pensamento, seja interferindo dentro das estruturas de poder, dentro dos recursos que a lei permite aos cidadãos. O que te levou a fazer esse ativismo? Simples reflexão, porque quando eu comecei primeiro a estudar no Colégio Pedro II, onde eu fiz a 5ª e a 6ª série, eu já peguei o livro didático, já colocava, em cada capítulo tratava de uma civilização e falava da religião que seguia, que havia aquele padrão. Aí quando entra na Idade Média, é apresentada a Igreja Católica como uma onipresente e onipotente na vida das pessoas. Então, que já começou a me dar uma desconformidade. Tá vendo? Não, isso aqui é uma forma realmente de dominar as pessoas. Isso daí tem alguma relação clara com o poder político. Quer dizer, eu não sabia ainda, mas eu já estava chegando bem perto do que Bakunin, do que Engels tinham notado. Quer dizer, isso deu para mim, saltou meus olhos apenas em ler um simples livro didático de história da 5ª série. Mas a gente vê que Feuerbach, Bakunin, Engels levaram somente a vida adulta deles para produzir isso. Então já tem um primeiro sentimento de que algo errado não está certo. Depois, o primeiro estalo que eu quero anotar para dizer que me levou posteriormente ao ateísmo foi uma coisa realmente até, quer dizer, banal, mas foi assim, uma cena de um tokusatsu, quer dizer, aquele do Kamen Rider Black, aparece, acho que é no episódio, acho que é o episódio 49. Estava lá quando os Gorons saem dos seus esgotos para atacar o Japão, subjugam o Japão inteiro, tem uma passagem que passa o Isamu Minami, que é o Kamen Rider Black, estava assim, o povo todo ali desesperado, rezando. Estava lá, e a cerimônia devia ser uma cerimônia provavelmente shintoísta. Dentro da cultura deles, eles utilizam, é claro, uma liturgia que é diversa da que é praticada nas religiões ocidentais. Eu estou introduzindo isso para ter a cautela de explicar que, para mim, ali em 1992, portanto, que eu estava com 13 anos, o sentimento que me despertou aquela cena foi do ridículo. Eu ri daquela coisa, eu ri daquela senhora com 2 velas amarradas na cabeça, conduzindo as orações do pessoal indo assim para frente, para trás. E aí, em seguida, após rir disso, me ocorreu também que um japonês, se visse um culto religioso ocidental, teria o mesmo sentimento. Então, daí pensei, não, então, quer dizer,
não existe nada assim de sagrado ou de revelado, de nada em religião nenhuma. Isso apenas são construções sociais e nós tendemos a rir delas, assim como podemos rir dos outros costumes que os outros povos têm. Existem coisas, por exemplo, que os japoneses fazem que despertam também certo estranhamento nos ocidentais, como, por exemplo, comer peixe cru, comer com pauzinhos, sentar sobre as próprias pernas, deixar os sapatos fora de casa. Algumas dessas coisas são salutares, como, por exemplo, não entrar de sapato em casa é até uma boa medida. Mas as outras coisas, principalmente quanto aos hábitos alimentares, despertam muita estranheza. E quem vai, inclusive, estudar para ser um diplomata tem que aprender, inclusive, a ter que engolir o asco e se preparar. Que se você vai ter um jantar com autoridade de algum país que tem uma cultura muito diferente da nossa, tem que estar preparado para saber que você pode ter que comer escorpiões, cobras, se for uma visita à China, vai ter que comer peixe cru, se for ao Japão, terá que comer na mão se estiver numa refeição com indianos. E é uma grande indelicadeza manifestar qualquer espécie de desagrado diante da cultura alheia. Mas o fato é que, quando ocorre o primeiro encontro de uma cultura com a outra, o normal é que ocorra o estranhamento. Quer dizer, claro, o anormal foi o que fizeram, por exemplo, os europeus quando foram colonizar a América, que o estranhamento se seguiu uma política de extermínio. Eles não riram dos astecas, eles exterminaram os astecas em seguida. Então, isso é uma coisa completamente bárbara. Agora, o cidadão comum, quando toma conhecimento de algum pitoresco das outras culturas, ele tenderá, muitas vezes, claro, ao estranhamento, eventualmente rir. Se ele achar que alguma coisa naquela cultura pode ser, talvez, algo desagradável, como, por exemplo, o extremo respeito que o japonês tem pelos idosos, que é uma coisa que chega a ser moderada até o ponto de uma submissão. Sim. Então, isso desperta também uma crítica, e aí tem que ser veiculada de modo razoável, ponderado, de que eles, pelo fato de serem tão aferrados às tradições, eles também não sofrem também um progresso social considerável. Nós encontramos em Portugal também, eu já ouvi, inclusive, da Eva Monteiro, que é ativista da Associação Ateísta Portuguesa, de que os portugueses resistem a mudanças porque estão impregnados daquela ideia de que as coisas sempre foram assim. Então, se sempre foi assim, por que não pode se tornar diferente? Já, por outro lado, um pensamento anglo-saxão mais pragmático diz que se você está há 10 anos fazendo a mesma coisa, está fazendo da maneira errada. Cita brevemente para a gente algumas das suas intervenções e conquistas para a laicidade em cidades do Brasil. Bem, eu posso destacar, quer dizer, comecei aqui pelo Rio de Janeiro. A primeira delas que eu escolhi para atacar foi a Lei 5988 de 2011, que dispunha sobre a obrigatoriedade de exemplares da Bíblia nas bibliotecas públicas sob pena de multa. Era uma lei de autoria de um ex-deputado, que eu não vou dar o nome dele para não dar palco a esse sujeito que, inclusive, conheceu cadeia, que ele chegou, ele sofreu 2 prisões por causa de 2 operações distintas envolvendo corrupção. Então, é uma pessoa que eu entendo que deve ser silenciada, um cordão sanitário. Entendo também que a bancada evangélica deveria ser também colocada em um cordão sanitário, como a Alemanha faz com os partidos de direita. Eles podem até eleger lá os seus representantes, mas chegando no Congresso, eles tinham que ser colocados num ostracismo, que eles apresentam os projetos, mas ninguém os vota, ninguém os debate. O cara sobe à tribuna, mas ninguém vai lá polemizar com eles, deixa-os isolados. Essa é a postura que tínhamos que ter hoje, porque a Alemanha nunca mais viu a extrema-direita se levantar, embora haja quem vote. Se não fosse cordão sanitário, eles poderiam já ter passado por algum governo de extrema-direita. Agora parece que está tendo... O primeiro momento assim, de questionamento ao regramento do cordão sanitário veio agora nessa última eleição, em que o partido da maioria fez uma detente com um desses partidos nanicos de direita. Pois é. E o simples fato de aceitar dialogar com eles no governo não necessariamente significa que vai dar alguma coisa a eles, mas para aceitar dialogar já foi uma coisa considerada como ameaçadora ao sistema, porque do momento que você dá entrada à direita, você está permitindo, então você vai jogar o jogo limpo com a direita, só que se você vai jogar o jogo limpo com alguém, você está assumindo o risco de que esse alguém ganhe. E agora nós não podemos aceitar o risco de que o nazismo volte, que o fascismo volte. Então, quer dizer, nós não podemos jogar limpo com fascistas.
Quer dizer, dar liberdade aos inimigos da liberdade é o mesmo que favorecer a tirania. Quer dizer, você vai dialogar com um cara que entra na tua casa para te matar, o cara entra com uma arma para te matar, vamos sentar aqui, vamos fazer um jogo limpo, mano a mano, deixa eu pegar uma arma, vamos fazer um duelo igual aqui, você está assumindo o risco de que ele te mate, rapaz. Então, aqui está com direita, com bancada evangélica, com bancada ruralista, não pode haver nenhum diálogo. Eu estou dizendo de cara, eles já mostraram que o que eles querem é a nossa supressão. Então, é taco a taco, como dizia o Mao Tse Tung no Livro Vermelho. Nós temos que trabalhar também pela supressão deles. Agora, como é que nós vamos suprimir? Nós não somos imundos como eles. A maneira é reduzir ao silêncio. É simplesmente ignorar as suas proposições, ignorar os seus discursos, cercá-los. Eles podem lá ter os parlamentares de forma, mas no momento em que eles forem reduzidos à irrelevância, não conseguem aprovar nada, não recebem nenhuma espécie de palco, não obtêm sequer digamos assim, a consagração de uma representação Conselho de Ética para dizer que são perseguidos. Vão ser reduzidos à irrelevância e o seu eleitorado vai lá dizer, você chegou lá dizendo que ia mudar as coisas, que ia fazer Deus, pátria e família e não conseguiu nada. E simplesmente o eleitorado dessa gente vai se decepcionar com eles e eles simplesmente vão desaparecer. É essa a maneira. Agora, estamos numa situação perigosa agora porque o Congresso tem uma quantidade grande de parlamentares de direita. Então, nós não podemos simplesmente atacar os partidos de maneira generalizada. Que nós não temos hoje condições de isolar o PL, por exemplo, mas temos que isolar aqueles que são mais infecciosos, aqueles que realmente querem colocar leis teocráticas, aqueles que perseguem LGBTs, como aqueles psicopatas lá, que eu também não vou dizer o nome, só chamando assim, que quiseram proibir o casamento homoafetivo, isso há cerca de um ano e meio. Isso aí chegou a ser debatido, cara. Então, esses daí que falam, que desejam... cara, todo mundo sabe, houve um cidadão lá que estava, inclusive, usando a bandeira do Brasil como roupa, que ele devia saber que é um ato de desrespeito ao símbolo nacional, ele vai para a sala das comissões usando a bandeira do Brasil como roupa, falando que gostaria de ver o presidente Lula morto. Nós não vamos descer ao mesmo nível dele, nós temos que isolar um cara desse. Ele não pode receber nem bom dia. Os outros parlamentares têm simplesmente que virar as costas a um cidadão desses e deixá-lo falando os seus desvarios sozinhos. Mas será que a população, pela falta de educação, pela superstição, não vai ouvir demais se a gente só deixar eles falando? Será que não é preciso responder? Sim, nós temos que embarrear as propostas dele, mas a técnica do cordão sanitário é assim, o cara apresenta um projeto querendo, está rolando para tornar lá a Bíblia como patrimônio imaterial. Esse foi o primeiro projeto do ano 2019 da legislatura em que entrou o Bolsonaro. Ele está agora com parecer favorável de quem? Do Marco Feliciano, quer dizer, entre eles se ajudando. Agora, o que é que pode ser feito? É entrar com um recurso para que aquilo vá para o plenário, depois obstruí-lo. Um número até pequeno de deputados pode obstruir uma matéria se souber trabalhar direito. Então, esses tipos de projetos têm que sofrer obstrução. Então, eles podem falar as suas asneiras porque a palavra é livre. Mas o que eles podem fazer de mal, que é alterar o ordenamento, isso tem que ser embarreirado. Quer dizer, a política não é só trabalhar para aprovar projetos, mas também para impedir que o adversário aprove os seus. Então, eles têm que ser obstruídos. Quando da Constituinte, o PT só tinha, acho que era 16 congressistas, e eles conseguiram obstruir muita coisa. Eles conseguiram evitar que muita coisa repressora do entulho autoritário da Constituição de 67 fosse mantido ou até agravado. Porque nós temos hoje uma Constituição cidadã, porque os partidos de esquerda, que eram minoritários na Constituinte de 87 e 88, conseguiram obstaculizar as manobras mais repulsivas da bancada ruralista, dos parlamentares fisiológicos que eram herdeiros da antiga Arena. Da antiga Arena. E falando em Arena, o que você sabe sobre a origem do movimento pentecostal no Brasil? Será que isso tem alguma coisa a ver com esses antigos partidos? Como é que se deu esse crescimento evangélico no Brasil? Eu não vejo relação entre o bipartidarismo da ditadura, Arena e MDB, com o crescimento evangélico. São coisas diferentes, até porque na época em que esses partidos, quer dizer, na época em que o Brasil adotou o bipartidarismo, os evangélicos ainda eram uma parcela inexpressiva da população e não se miscuíam na política. Eles somente cuidavam realmente de fazer a sua pregação na esfera privada, converter gente,
mas eles consideravam que a política era um ambiente sujo de se andar e evitavam se misturar com aquilo. Por sinal, o primeiro parlamentar protestante, eu não vou chamar ainda de evangélico, que não era um pentecostal, esqueço agora o nome dele, eu lamento que esse merecia receber palco e ser lembrado. Ele foi eleito na Constituinte de 34. Ele tentou emplacar o divórcio, tentou impedir o ensino religioso, ele não conseguiu obstruir aquilo, mas ele queria o Estado totalmente laico. Por quê? Porque temos que separar esse pentecostalismo que está aí do protestantismo que honra o seu nome, que é o protestantismo europeu. Certo. Se nós formos olhar para Lutero, para Calvino, para as outras denominações protestantes europeias históricas, embora por mais discordâncias que eu possa ter com eles, ainda assim eu tenho respeito pela pessoa de Lutero, que foi muito corajoso em enfrentar praticamente sozinho, ao menos no primeiro momento, uma breve descomunhão que podia levá-lo à fogueira, soube manobrar muito bem na dieta de Worms para não ser queimado, que ele chegou lá com um salvo-conduto, só que no primeiro dia ele começou a ser ofendido pelos parlamentares. Então ele viu, quando abrir a sessão para valer amanhã, eles vão desconsiderar o salvo-conduto e vão me queimar. Então ele fugiu de Worms. Ele foi até a abertura dos trabalhos, disse a sua célebre frase, estou aqui, não farei outra coisa, que aquilo foi registrado, entrou para a história, mas ele teve a percepção de que eles não iam respeitar as regras do jogo com ele e iam matá-lo como tinham feito com o João Hus. Então aí ele se retira da dieta de Worms e vai procurar apoio com outros nobres que estavam cansados de serem manipulados sobre a política que a Igreja Católica fazia na época, que era extorsiva. É claro que o protestantismo acaba sendo extorsivo também, que hoje os alemães pagam, junto com o imposto de renda, uma contribuição para as suas igrejas. Eles têm que dizer, imagine só, cara, numa república, quer dizer, isso é uma coisa mais velha, mas isso está dentro da Europa, não é no Brasil, está dentro da Europa, é um ponto negativo que a Alemanha tem. O cidadão tem que dizer a sua religião ao fisco, e ali ele é descontado junto com o imposto de renda e já tira o dízimo para a contribuição para a sua igreja, seja católica, seja protestante. Caramba, não sabia disso. Se ele se declarar ateu, ele já não é descontado. E realmente muitos atualmente estão dizendo isso, podem até nem ter se tornado realmente ateus, mas por causa da desmoralização da Igreja Católica com os casos de pedofilia no clero, leva, em primeiro lugar, o fiel europeu a não querer sustentar mais esta santa puta. Já que o próprio Lutero, ele chamava a sabedoria de dona sabichona, sábia puta, então também eu posso dizer a mesma coisa, a igreja não é santa e pecadora, então tá, ela é uma santa puta, e o europeu comum vendo, esses padres abusam das crianças, os bispos acobertam, existem fraudes no Instituto das Obras Religiosas, aparentemente um papa chegou a ser morto porque queria investigar os desvios com o Banco Ambrosiano. Então, o que eles fazem? Eu não vou pagar mais para eles, não. Eu não vou pagar mais o dízimo. Aí, não é à toa que o Bento XVI já modificou a regra do dízimo, passando a chamá-lo apenas de contribuição para as necessidades materiais da igreja, e não colocou mais um percentual, não é mais 10%. Isso aí liberou, porque ele não podia mais insistir, pague o dízimo. Agora ele está praticamente com a gamela estendida, pague a contribuição para ajudar as necessidades materiais da instituição. Mas, então, como o alemão médio, vendo esses escândalos, ele não quer colaborar mais para sustentar uma estrutura religiosa dessas. Então, muitos já estão declarando que deixaram de ser católicos, não estão se dizendo ateus, muitos podem ter realmente se tornado ateus pela decepção em encontrar uma coisa extremamente corrupta e nociva dentro de uma igreja que deveria ser a verdadeira religião. Então, essa decepção pode levar realmente muitos ao ateísmo. Não foi o meu caso, que eu cheguei ao ateísmo pela mera reflexão. Como dizer, aqueles pensamentos que eu vinha tendo na adolescência foram me levando progressivamente a perceber que a religião é apenas uma reação instintiva de medo diante da perspectiva da morte, que isso é comum a todo ser humano. Quer dizer, por que existe a religião em todo o tempo, em toda a cultura? Porque nunca houve um povo ateu, porque nunca houve um povo imortal. Medo e esperança, né? Como já dizia o Hume, é uma coisa que está na base. Medo e esperança, quer dizer, isso aí com 16 anos eu consegui chegar a essa mesma conclusão. Então, quer dizer, nós podemos ver, se formos levantar como ocorre o aparecimento do ateísmo nas culturas, ele pode romper naturalmente a partir do momento que ocorra essa percepção. Então, Hume percebeu, Feuerbach percebeu.
com 17 anos, eu percebi, embora sem formação nenhuma, tendo apenas o estudo primário, condizente com a minha idade, cheguei às mesmas conclusões. Então, basta apenas que você raciocine a respeito disso, e normalmente a gente vê que o ateísmo tende a aparecer também seguindo sempre esses mesmos padrões, como nós vimos também no caso da França, com o Barão d'Holbach, que primeiro tem uma fase mais cientificista e objetivista, depois, ao confrontar com a objeção dos religiosos, é que ele vai se aprofundar filosoficamente e tentar oferecer uma resposta que bloqueie a metafísica religiosa. Sim, e você falou do Lutero, cara, eu também tenho alguma admiração por ele, apesar das discordâncias metafísicas, teológicas, porque ele queria tornar o sacerdote uma espécie de exemplo para o homem comum, não afastado do homem comum. Então, a ideia de que o sacerdote pode se casar, que ele pode constituir uma família, isso eu vejo muito mais como um modelo do que o padre católico. Sem falar que muitos dos filósofos que a gente admira, como o próprio Nietzsche, foram criados na matriz luterana. Exato. Mas de fato, o Lutero, ao estabelecer essa crítica, ele acaba, de certo modo, abrindo o caminho ao ateísmo. Porque o que a gente vê que nasce da contestação. Uhum. Então, do momento em que a Igreja Católica deixa de ser a única força religiosa existente, ocorre uma contestação. Isso também permite levar a um passo mais além e considerar que tanto católicos quanto protestantes podem estar errados e não existe nenhum Deus. Exato. Foi esse o percurso que o Nietzsche seguiu. Ele é mais uma cartada nesse longo desenvolvimento, eu também vejo por aí. Então, o protestantismo teve esse mérito lá atrás, embora o Nietzsche tenha dito, se nunca nos livrarmos do cristianismo, será por culpa dos alemães, por causa dos alemães terem gerado o protestantismo, porque ele nota que, do ponto de vista estratégico, o protestantismo, pelo menos, vamos dizer, o protestantismo europeu, não estou falando do pentecostalismo, ele, do momento que ele tem uma postura mais sóbria, equilibrada, que respeita a separação de Estado e Igreja, também respeito levou séculos para respeitar, que inicialmente o protestantismo também não tinha separação de Estado e Igreja. Quando Spinoza levantou a tese a primeira vez, ele foi execrado tanto pelo seu próprio povo, no caso, pelos judeus que o expulsaram da sinagoga, quanto pelos holandeses cristãos. Então ele foi sendo mal visto, tanto é que ele nunca mais publicou um livro em vida pelo receio de sofrer ainda coisa pior do que uma expulsão da sinagoga. Então, com a Constituição Americana, que foi também escrita majoritariamente por protestantes, embora houvesse alguns católicos entre os pais fundadores, mas a maioria esmagadora daqueles 40 signatários da Declaração de Independência, e depois os que elegeram, fizeram ter os artigos da Declaração, e depois, finalmente, a Constituição, aí já com um número muito maior de delegados presentes. E ali eram sempre majoritariamente protestantes. Então, desde o início, eles foram seguindo um princípio liberalista, que já vai desde a Declaração de Independência, quando diz que todos têm o direito à busca da felicidade. Por aí já está pressuposto a liberdade de escolher, como dizia o ministro Nelson Gria, do STF, escolher o seu caminho favorito para o inferno. Você pode fazer o que bem entende, você não é obrigado a seguir aquilo que é colocado pelas igrejas, pela maioria da sociedade. Então, cada um tem o direito de escolher o seu melhor caminho para o inferno. Então, o direito à busca da felicidade significa que você vai escolher aquilo que te apraz e não aquilo que é imposto. Então, já em germe estava naquela frase da busca da felicidade, já pressupunha a possibilidade de que a felicidade de alguns cidadãos fosse romper com as igrejas e se tornar indiferente a elas. A Constituição Americana inicialmente também não tinha separação entre Estado e Igreja. Foi o Thomas Jefferson quem havia apresentado a proposta, ela foi rejeitada na Constituinte de 1787. Depois ele conseguiu colocar essas proposições junto com a liberdade de expressão, o direito de escolher ser julgado pelo júri, o direito de portar armas, através do Bill of Rights, as 10 primeiras emendas que foram aprovadas 2 anos depois, em 1789. Mas, então, isso já vem realmente da própria fragmentação do protestantismo. Quer dizer, se o Estado estabelecer uma igreja, então as outras ficarão como? Que nos Estados Unidos nenhuma igreja é majoritária. Embora eles sejam protestantes, eles são tão fragmentados que então não é possível escolher uma e botar como a religião oficial do Estado,
porque sempre a maioria vai ficar de fora. Saquei. Quer dizer, mesmo que você pegue a maior delas, acho que a maior delas que não tem nem 20%, de 15%. Então, você pegar a maior delas, ainda assim vai alijar mais de 80% da população que não pertence. Então, não há como estabelecer uma religião oficial ali. Então, isso foi um efeito positivo que veio do protestantismo. Ok, mas aqui no Brasil, esse pentecostalismo que emerge ali na segunda metade do século XX, digamos, ele tem algum vínculo autêntico com esse protestantismo raiz? Como é que ele ganhou tanta força assim? Aí é que está, ele não tem vínculo nenhum com o protestantismo raiz. O que temos aqui, essa coisa pentecostal, ele pega alguma coisa doutrinária do protestantismo, a ideia da justificação pela fé, a autonomia das igrejas, que são acéfalas, como se diz em teologia, quando elas não existe um papa protestante ou um papa pentecostal. Então a gente tem esse instrumental todo que permite a qualquer um se fazer pregador ou pastor, mas eu percebo que ele se apropriou muito, foi do instrumental do catolicismo supersticioso e bronco do interior do Brasil. Então, quer dizer, ele pegou tudo aquele fanatismo dos seguidores do Antônio Conselheiro, aquela coisa que é mostrada representando o Conselheiro no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aquilo ali está mostrando como é que é realmente a religiosidade dos rincões mais subdesenvolvidos. O Alto da Compadecida, né? Tudo, aponta também para essa realidade. Também, quer dizer, o catolicismo do povo, isso considerando realmente não dos grandes centros, do povo lá para o interior, para o norte e para o nordeste, que são os sertões, a região norte, a região amazônica, é muito supersticioso. Eles são muito propensos a imaginar histórias que nem estão na Bíblia, como, por exemplo, uma que se dizia que uma vez Jesus teria dito a São Pedro para não sentar em uma pedra, porque 1000 anos antes um leproso teria sentado ali. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda. Quem disse isso nem leu a Bíblia, não sabia que Jesus tinha a fama de curar leprosos. Isso sim, pô. Agora, então, daí, muitas vezes os preconceitos locais são transformados em histórias que aí se divulga que estão na Bíblia, como a população analfabeta não tinha como conferir e aceitando qualquer coisa. E aí foram criar também uma religiosidade muito mais fetichista, baseada realmente aí em prática como os protestantes criticam de adorar a imagem. O católico não adora imagem, ele venera. Mas isso quer dizer, o católico que entende sabe que a imagem é apenas uma representação. Ela pode compartilhar algo com o divino se ela estiver benzida, mas aí não pela imagem em si, mas porque o padre derramou água benta que vem com aquilo do Espírito Santo, segundo a concepção deles. Então a imagem colocada no culto ela tem um aspecto sacral. Agora, o problema é que o católico vulgar, ele coloca a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo para arrumar marido. Saquei. Então, quer dizer, isso é uma religiosidade feticista. Quer dizer, a pessoa acha que pode, inclusive, ter algum poder sobre um santo, ao ponto de poder entrar em choque com ele e dizer assim, se você não me der o que eu quero, eu vou fazer algo que te ofende. Eu vou botar a imagem de ponta-cabeça dentro do copo d'água. Então, às vezes, se você tem o poder de constranger o santinho, por que você não vai lá e constrange o homem que você ama para se casar com você? Você acha que pode interferir dessa maneira, fazer um santo obedecer? Então faz obedecer o homem que você gosta e mande que ele te ame, mande que ele se case com você. Você acha que tem esse poder? Vai lá. Então, mas com isso, quer dizer, nós temos a ideia de como funciona a religiosidade popular. Então, a mesma gente que tem a ideia de colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, compra vassoura ungida do R.R. Soares, compra sal naquelas correntes lá que o Edir Macedo faz, compra feijão anti-Covid do Valdemiro Soares. Então é exatamente o mesmo tipo de coisa, a mesma superstição. Entendi. Então, o pentecostalismo, ele pegou o que existe de mais rústico, de bronco e primitivo do catolicismo rural, despiu da indumentária católica e colocou algo protestante ali, com uma aparência protestante que nem é digno chamar aquilo de protestantismo para não ofender a memória de Lutero. Sim. Porque Lutero começou justamente tudo contra aquele negócio de venerar a relíquia, a relíquia de santo. Ele impugnava o dízimo. O estopim para ele foi quando o Papa Leão X mandou fazer a coleta para construir a Basílica de São Pedro.
E aí brotou um pregador chamado Tetzel, que ele circulava as cidades da Alemanha dizendo: cada vez que uma moeda bater no fundo do cofrinho e tilintar, uma alma irá do purgatório para o céu. É a mesma coisa que dizem hoje, os caras botam aqui no altar, bota o seu carro no altar, Deus vai te abençoar, você vai ser salvo. É a mesma coisa. Sim. Quer dizer, Lutero se insurgiu contra isso. Total. E agora esses que usam o nome de protestantes fazem a mesma coisa que o Tetzel. Eles são do mesmo nível do Tetzel. Só que a Igreja Católica, bem ou mal, sempre teve uma certa noção de limites. Ela se instala no seu nicho, obtém os seus privilégios, coloca que o Estado faça as coisas que ela quer ou não faça as coisas que ela não quer. Veja, por exemplo, a resistência à aprovação do aborto até hoje. Isso aí é culpa da Igreja Católica. Até porque os evangélicos só recentemente começaram a se interessar pelo tema. Então, foi realmente, embora o Estado seja laico desde 1891, as pressões da Igreja Católica criaram ensino religioso confessional, criaram essa obstrução ao aborto. Eles sabem obstruir, é isso que eu, como eu estava dizendo no começo, eles sabem obstruir propostas progressistas, então temos que obstruir as propostas reacionárias deles. É como diz, temos que agir sempre taco a taco com os reacionários. É uma frase que está no livro Vermelho de Mao. Então aplique isso, façamos autocrítica, vejamos onde estamos errando, sabe que não dá para ir com muita sede ao pote e achar que porque somos progressistas somos melhores, que nós podemos levar uma pernada, lembrando que Hitler ganhou no sistema eleitoral de um governo totalmente liberal que foi a República de Weimar, porque a República de Weimar não se defendeu daquilo. Então, nós temos que ver onde estamos errando, examinar o que eles estão fazendo, podemos comparar um pouco com os erros que houve no passado, examinar o que nós temos hoje aqui, conhecer os dois lados, como também dizia o Sun Tzu, que se você conhece a si mesmo e conhece o seu adversário, você ganha sempre. Se você conhece um e não conhece o outro, ganha umas e perde outras. Agora, se você não conhece nem a si mesmo, nem o seu adversário, perderá todas. Por isso que a esquerda tem perdido desde o impeachment da Dilma, porque ela não está se conhecendo nem a si mesma, nem está conhecendo o adversário, não está sabendo reagir da maneira proporcional, equilibrada que se deve em relação ao que eles fazem. Então, como disse, se eles obstruem propostas progressistas como o aborto, não querem que a união homoafetiva seja reconhecida na Constituição, embora o STF reconheceu judicialmente em 2011, mas isso é uma situação anômala. O presidente do STF, Albino César Peluso, disse que isso vale até o Congresso legislar. Agora vocês vão lá e legislem. Isso é em 2011, em 2025, não legislou e ainda houve uma tentativa de proibir, de aprovar uma lei ordinária para proibir isso, tentar reverter isso. Então, se eles fazem esse tipo de coisa, temos que obstruí-los da mesma forma que eles nos obstruem no progresso, temos que obstruir o reacionarismo deles, porque na pior das hipóteses, se os dois jogarem correto, vai ficar como um impasse de xadrez, em que a sociedade não vai nem melhorar nem piorar e vai estabilizar do jeito que está, que não é o ideal, mas pelo menos não vai ser do jeito que eles querem que seja, mesmo que não seja do nosso. Só um detalhe, uma pequena provocação assim. Você mencionou o Mao. Será que ele é realmente um bom exemplo, tendo em vista o que foi na prática o grande salto adiante, a fome na China, a pobreza? Não é questão, eu posso admirar algumas coisas do Mao, assim como admiro de Lutero. Diz que ele foi completamente um tolo ao tomar o poder, ao fazer aquela revolução cultural, que ele poderia ter realmente destruído a República Chinesa no seu nascedouro. Quem realmente fundou a República Chinesa foi o Deng Xiaoping. Ele disse, não interessa a cor do gato, interessa que ele pegue o rato. O Mao foi muito bom como um teórico, como um revolucionário, mas feito presidente, ele agiu de maneira catastrófica. Ele não soube realmente seguir na prática as mesmas coisas que ele dizia em teoria, o que é outra coisa que temos que tomar para a autocrítica. O novo censo mostra um freio no crescimento evangélico no Brasil e um aumento no número de pessoas sem religião. O que você tem a dizer sobre isso? Isso aí, primeiramente eu vejo que o aumento de pessoas sem religião ou ateias ocorre quando há uma melhoria na qualidade de vida. Isso pode ser resultado dos programas sociais do governo estarem funcionando, quer dizer, o que começou lá atrás, no primeiro mandato de Lula,
nós estamos tendo realmente uma situação muito melhor hoje, principalmente para as classes inferiores, do que era antigamente. As pessoas não estão mais totalmente à mercê, embora ainda estejamos muito aquém do desejável. O desejável, para mim, não é nem o petismo, é o estado de bem-estar social do modelo nórdico. Esse é que é o escopo que deveríamos alcançar. E lá, eles, em momento algum, se tentou suprimir o fenômeno religioso. Até recentemente, a Suécia era um estado confessional, quer dizer, foi até o ano 2000. A maioria deles manteve confessionalidade nas suas constituições por um tempo muito considerável e, no entanto, a cada ano a religiosidade caía. Por quê? Porque progredia a qualidade de vida da população, era dada segurança existencial. Essa é achar, quem é feliz na terra não pensa no céu. Boa maneira de colocar. Então, no caso específico da Suécia, que foi a base de onde saiu o modelo nórdico, que passou para os outros, investiu-se na educação, mas não simplesmente a educação livresca de decoreba e risco de apanhar com uma régua na mão se não souber a tabuada, mas uma educação crítica. Houve um projeto pedagógico. Nós não temos isso aqui. Nós não temos realmente uma teoria pedagógica que possa realmente formar criticamente os alunos. As pessoas aprendem o básico, mas os alunos ficam desmotivados, os professores não têm mais domínio de classe. Então, nós encontramos realmente altos índices de reprovação no Enem, o que mostra como os alunos não têm sido motivados. O Brasil, historicamente, tem reprovação no teste de PISA, que é o teste que avalia conhecimentos em relação à leitura. Os brasileiros sempre foram péssimos no desempenho do teste de PISA. Então, manifestar a competência para a leitura, para o domínio da linguagem, então isso significa o quê? Que não existe realmente um cuidado para pensar criticamente, que se houvesse, a linguagem se desenvolveria pela argumentação. O brasileiro não é treinado a argumentar. Muitas vezes ele é treinado a seguir aí na onda dos outros. Então, nós vemos que a questão aí vem desse ponto, não está nem relacionado diretamente à religião. Eu entendo que a religião é retroalimentada. Certo. Quando ocorre uma calamidade, ocorre alguma situação de miséria, a população não tendo o que fazer para sair de uma situação desesperadora, pode descambar no fanatismo. E nós vimos frenesis religiosos ao longo dos séculos, como foi quando a cólera visitou Paris em 1832, falou que maçons, livres pensadores que eram anticlericais, entraram nas procissões de pés descalços. Porque, ninguém sabia ainda sequer o que causava a cólera, apenas que as pessoas morriam, não tinham o que ter feito. Então, o pânico na população pode levar a um surto momentâneo de religiosidade, e a persistência de condições de miséria leva realmente a uma perpetuidade de um sistema religioso. A gente pode ver no caso da Índia, que é um país onde há muita pobreza disseminada e onde a religião é extremamente forte e arraigada. Aqui no Brasil, nós temos muita desigualdade social. Onde é que existem mais pessoas sem religião? Sudeste, que é a região mais rica. Então, isso que está explicado. Sim, quer dizer apenas que o Sudeste está melhorando economicamente, socialmente, que as oportunidades estão aumentando e as pessoas estão saindo disso. Também uma parcela que pode entrar também é a culpa dos próprios evangélicos por estarem agora sendo freados, porque foram com muita sede ao pote e foram se misturar da pior maneira possível com a política, como estava dizendo mais no começo. Os protestantes aqui no Brasil inicialmente recusavam ter qualquer participação na política. Na década de 1930, houve um parlamentar protestante, não me lembro agora qual era, eu acho que ele era presbiteriano, não podendo consultar notas, agora falando de memória, eu não me recordo, mas que é também uma denominação histórica, embora dos presbiterianos tenha surgido a ideia do fundamentalismo, que eles são intérpretes literais da Bíblia, mas a postura que tinham ali também era de respeitar a separação, de não querer que o Estado se meta nas igrejas deles e não se meterem também com o Estado, até mesmo para não haver uma reação contra, quer dizer, melhor manter o regime de separação, o muro de separação entre igreja e Estado, para permitir a coexistência pacífica de todos, que é um garante das liberdades civis nos Estados Unidos, é um garante em todos os estados laicos também que seguiram o modelo americano. Então,
Depois, na década de 70, começam a se eleger alguns parlamentares que tinham como proposta combater perseguição, porque houve reação dos católicos quanto à expansão dos pentecostais. Isso que eu ia te perguntar. Houve reação, houve tentativas várias de tentar impedi-los de estabelecer suas igrejas, de tentar cercear a liberdade de pregação deles. E foi feita uma resposta deles, quer dizer, que eles não queriam saber de política, mas no momento em que o Estado está vindo contra eles por instigação da Igreja Católica, então torna-se necessário fazer alguma coisa contra. Você não vai ficar apanhando sozinho. Entendo perfeitamente a posição daqueles pastores da década de 70 que se lançaram como candidatos e conseguiram eleger-se e fazer leis para permitir as liberdades religiosas deles, que não faziam mais do que implementar o que já estava previsto na Constituição, mas está previsto na Constituição e ser respeitado vai uma distância muito longa. Então, sim, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, uma das primeiras leis dessa, que ainda foi antes da Constituição Estadual de 89, ela diz que é garantido o direito de poder pregar em espaços públicos. Mas uma pessoa chegar na praça pública, abrir uma Bíblia e ler, assim como qualquer um pode também subir no banquinho e levantar ali uma faixa contra o governo, quando for, quer dizer, a liberdade de falar, de protestar, isso é uma coisa óbvia, qualquer democracia sabe isso. Na Inglaterra você pode falar mal da rainha em público. Então, agora do rei, né? Quer dizer, agora é do rei, tem que se atualizar. Agora do rei, quer dizer, nós passamos por um segundo período elisabetano, quer dizer, que temos aquela primeira Isabel de Inglaterra Grande, que ficou mais de meio século, agora essa segunda, que fica mais de 60 anos. Então, nós ainda podemos nos considerar como deutero-isabelinos. Sim. Então, quer dizer, lá isso é uma coisa evidente. Você pode falar mal do Estado, você também pode falar bem do que quiser. Então, foi necessário que faça uma lei para permitir a liberdade de pregação em local público. Então, se foi feito isso, é porque havia repressão. Porque sem que houvesse nada no ordenamento que vetasse, até poderia haver. Em Portugal e Espanha existem regramentos que proíbem pregações em local público, mas visando justamente a tranquilidade dos cidadãos. Quer dizer, para evitar que esses chatos entrem nos ônibus, entrem em espaços confinados, e também certos locais em público, isso acaba por se tornar uma coisa desagradável, que eles fiquem falando abertamente. Então, por esse viés, é possível haver, mas aí a proibição não é só aos protestantes, é a todos. Quer dizer, se um espírita, se um católico, se um budista for para uma praça pública em Lisboa, outra cidade, e começar a incomodar, fazendo pregação, a polícia pode segurá-lo. Então, isso aí é diferente. Isso é uma coisa que o Estado pode fazer. Agora, o que o Estado não pode é escolher dizer que o padre pode fazer a procissão dele, pode fazer a pregação que for, mas se um pastor for sozinho com a sua Bíblia para a praça, eu não vou deixar, o policial não vai deixar. Então, essa escolha, esse tratamento diferenciado é que viola também a laicidade, viola diversos princípios e garantias constitucionais. Então, daí a proposta dos evangélicos na política começou justamente por isso, por uma reação a essas perseguições injustas que eles vinham sofrendo. Uhum. Veio a Constituição de 88. Ali, eles ainda não tinham também uma posição significativa, mas depois começou a haver um número maior de ingressantes na política. Passaram aqui no Rio de Janeiro, acho que o primeiro talvez a se tornar mais conhecido foi o Edno Fonseca, que foi eleito pelo Prona. Ele foi líder do Prona, líder de si mesmo, que o Prona inicialmente tinha 2 deputados, só que depois, na eleição seguinte, a Carize Ribeiro não se reelegeu, aí ficou o Edno como único do Prona, sozinho, até o Prona se fundir com o antigo PL e virar o Partido da República. Então, foi ele quem começou a apresentar projetos para fazer cura gay, que é o PL 717 de 2003, que realmente foi uma fraude apenas para hostilizar o movimento LGBT. E eu posso dizer isso de cadeira por causa do seguinte: naquele tempo eu tinha ligação com o doutor Enéas Ferreira Canedo, que foi professor da minha mãe. Então, eu era ligado, não filiado ao Prona, mas era ligado diretamente ao Prona. Então, eu estava na LERJ e tive que interagir com o Edno Fonseca por ele ser o líder do Prona.
Então, aquele projeto, o PL 717, a ideia partiu do sobrinho do Edno, o Zenóbio, que era o chefe de gabinete dele, o Zenóbio Mendonça Fonseca Júnior. Só que quem corrigiu aquele projeto fui eu. Eu olhei aquilo, eu vi que ele falava inicialmente em patrocinar programa estadual para mudança de orientação sexual. Aí eu olhei assim, peraí, você quer então, se você quer atacar as ONGs LGBT, vamos seguir sua lógica, você quer, se é assim, então você vai permitir que eles também façam um programa para transformar heterossexuais em homossexuais. É esse o seu desejo? Você então, falou isso naquela época? Falei isso naquela época, quer dizer, sem intenção legislativa, quer dizer, foi uma questão de filiação política, porque eu era pronista. Então, eu falei assim, aí ele, então corrige isso aqui, tem que colocar, aí eu falei assim, você tem que fazer então um projeto para fazer a mudança da orientação sexual da homossexualidade ou bissexualidade para a heterossexualidade, segundo o princípio taxativo, quer dizer, eu falei a coisa seguindo a técnica legislativa, se a intenção da lei é essa, então você tem que seguir a lógica e da boa técnica legislativa. E colocar, então, você vai taxar, senão se você não coloca a coisa dessa forma, você vai permitir que o outro lado que você quer prejudicar com essa lei possa se beneficiar dela. Então, aí, no dia seguinte, o Zenóbio apresentou o projeto, mas eu vi que ele tinha tirado a expressão bissexualidade. Aí você, por que tirou a bissexualidade? É desnecessário, que quando cura a homossexualidade, um bissexual, ele se torna heterossexual. Aí assim, eu não estou lidando com gente normal, cara. Eles não têm ideia de que a bissexualidade é também uma forma de orientação sexual distinta, tanto do homo quanto do hétero. Então, quer dizer, se a intenção é tratar, é olhar sobre o viés patológico e tentar promover a mudança de orientação sexual, você tem que fazer a oferta individualizada para cada uma delas, porque cada uma delas tem uma forma de expressão distinta. Quer dizer, eles eram tão modo obtusos, quer dizer, o Edno era assembleano, são tão modo obtusos que pensava que um bissexual é alguém que tem homossexualidade convivendo com a heterossexualidade dentro de si. Então, ele criou seu próprio conceito, né? Criou seu próprio conceito. Eu falei assim, eu não estou lidando com gente normal. Quer dizer, aí que eu comecei a vendo essas coisas, eu fui me afastando. Agora eu me desiludi totalmente com essa prova, aí que inicialmente foi apresentada a ideia, que hoje sabemos que é fake news, de que a orientação sexual poderia ser mudada. Vamos ver como é que é isso. A gênese da orientação sexual não é ainda esclarecida. Existem mais de 50 teorias. Tá, então vamos ouvir aqui. Vamos ouvir esse negócio. Aí um dia o Edno me chamou para ver o gabinete. Ele me apresentou um homem que era um ex-gay. Ex-gay? Apresentou-me um ex-gay. Aí o cara contava que ele tinha sido, inclusive, travesti, mas já tinha feito a cirurgia para retirar as próteses. Só que o cara, ele falava assim, mas agora eu estou curado no nome de Jesus. Aí eu tive que segurar o riso. Mas, cara, isso não está curado nada. Eu estou vendo um homem que sofreu lavagem cerebral. É uma pessoa que sofreu lavagem cerebral. Esse cara não está curado com isso, não é cura. Isso é uma fraude. Aí o cara saiu depois, eu ainda falei assim, Edno, ele ainda tem um jeitinho. Aí ele falou assim, porque ele ficou muito tempo acostumado a falar daquele jeito, não vai desaprender tão fácil. Não, isso é sacanagem, cara, isso não é cura, isso é fraude. No final, nas últimas vezes que eu encontrei com o Edno, eu até dizer para ele, você e eu sabemos que isso de cura gay é uma farsa, que isso foi feito pelo Zenóbio, por você e por mim, para combater as ONGs do movimento LGBT, principalmente o Grupo Arco-Íris. Foi para hostilizar ao movimento LGBT, que essa lei foi feita para tentar dar um viés patológico a eles, mas a cura gay não existe. E ele mesmo... Ele admitiu? Admitia. Para mim, em particular, ele admitia, sim. Ele sabia que isso era uma fraude. A gente vê em todos os países no mundo que tem essa história de terapia de conversão. Teve nos Estados Unidos também, né? Às vezes o jovem é mandado lá para um centro intensivo. Nada funciona, né? Isso aí não passa de ser uma tortura psicológica e uma propaganda ideológica, né? Porque na prática... E as pessoas que chegam realmente a ficar muito tempo vivendo como se fossem heterossexuais, elas estão somente se prejudicando ainda mais. Porque elas estão sofrendo uma lavagem cerebral. Agora, a forma de resolver uma lavagem cerebral é retirar a pessoa do meio que lhe aplicou essa lavagem, aproximadamente 6 meses. Tem que haver uma colaboração do paciente. É necessário realmente retirá-lo da vivência nessa igreja, acolhê-lo. Isso aí depende que a família, os amigos, todos o acolham. E com a colaboração dele, em cerca de 6 meses, essa lavagem cerebral pode ser revertida.
Você tem visto um crescimento no satanismo? Como que o The Satanic Temple, por exemplo, é mais um grupo político de laicidade do que uma crença sobrenatural? Você não acha que as igrejas satânicas daqui, do Brasil, deviam se inspirar nesse modelo que é mais maquiavélico do que supersticioso? Claro, a estratégia é perfeitamente válida. Porque em algumas situações nós podemos não conseguir fazer uma separação total entre o Estado e as igrejas, mas então podemos combatê-los na retaguarda, dizendo se vai abrir, por exemplo, para os símbolos de uma religião. Quer dizer, o STF agora vem e diz que crucifixo não ofende a laicidade. Eu até entendo que foi um erro do Daniel Sotomar Pereira ter deflagrado naquela época essa questão dos crucifixos, sem primeiro desgastar e cansar o peixe, atacando outras coisas, como os ritos religiosos nas câmaras municipais e assembleias legislativas. Quer dizer, a leitura da Bíblia, a colocação de Bíblia sobre a mesa é uma coisa muito pior do que o crucifixo e somente existe no legislativo. Então, ali o judiciário está com a mão totalmente livre para combater e formou-se uma grande corrente jurisprudencial pelos tribunais de justiça dos estados contra esses ritos religiosos. Então, o Daniel Sotomayor, ele realmente, ao precipitar uma ação civil pública que ele representou o Ministério Público Federal de São Paulo contra o mero crucifixo, ele cometeu um erro estratégico. Porque ele colocou algo que seria fatalmente julgado improcedente e usado contra nós. Saquei. Mas aí a gente vê umas igrejas satânicas no Brasil que não são muito isso. Você viu essa que saiu noticiada mais recentemente, que é até no Rio, se não me engano, no interior, que tem uma igreja satânica, mas que realmente parece uma coisa sobrenatural que eles acreditam. Que eles atraem as pessoas lá para fazer rezas, enfim. Existe o satanismo teísta e o satanismo ateísta. Quer dizer, a corrente hegemônica, que é a do Chandon LaVey, é um satanismo ateu, que não considera o diabo como uma pessoa real, mas apenas como uma representação de nossa própria vontade, mais ou menos como o Dioniso na filosofia de Nietzsche. Agora, como eu estava dizendo, do momento que o STF libera crucifixo e agora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está começando a rever o entendimento quanto à obrigatoriedade da Bíblia, quanto à colocação da Bíblia, até a leitura da Bíblia nas sessões legislativas, podemos, então, como um plano B, colocar, então, que eles terão que colocar símbolos de outras religiões também. Isso daí, nós temos já de cara o que é autóctone nosso, as religiões de matriz africana, que não me parece que estejam crescendo. Acho que está havendo uma maior autoafirmação também causada por culpa da intolerância dos evangélicos, porque os umbandistas candomblecistas cansaram de apanhar calados. Certo. E estão se afirmando. Nós estamos vendo, eles estão progressivamente se afirmando mais. As pessoas estão colocando suas guias à vista, estão saindo de branco, estão dizendo com orgulho que são umbandistas e candomblecistas. Isso daí acaba fazendo com que esse assalto de 0,3% para 1%, que, como se diz, ele em termos absolutos não é muito grande, mas estatisticamente é alto. Isso aí é mais do que triplicar o contingente que diz que está seguindo uma religião. Quer dizer, as pessoas estão se convertendo? Não, eu não acredito que estejam se convertendo, até porque, no caso de Umbanda e Candomblé, sempre foi subrepresentado, que as pessoas sempre tiveram medo de se declarar IBGE. Apesar, a mãe menininha do Gantuá se dizia católica, que precisa de mais. Então, por que ela fazia isso? Porque havia realmente uma reação contra os cultos afro-brasileiros, até pior do que a que sofriam os protestantes. Porque no caso dos cultos afros, era comum a polícia entrar nos terreiros e prender todo mundo e quebrar todo mundo. E ainda havia doutrinadores que davam razão. Alguns juristas e comentaristas do Código Penal falavam assim que não pode gozar da proteção ao sentimento religioso uma sessão de macumbaria ou feitiçaria, quer dizer, usando essa expressão preconceituosa da época mesmo que eles colocavam. Então, achavam que era normal então que a polícia entrasse e impedisse um culto de Umbanda, que as imagens eram apreendidas e levadas para museus forenses, e no Rio de Janeiro havia, dentro do Museu da Polícia, a galeria ali falando assim, peças de magia negra. Aí você entrava, era o que? Era Exu, era Xangô, então a peça de magia negra. Que magia negra? A magia negra é uma coisa europeia,
É um fenômeno europeu. A Goécia é um fenômeno europeu. Não tem cabimento dizer que Exu ou Xangô pertence à magia negra. Pois é, parece até a Inquisição, o Malé os maleficaram, né? Parece que a gente está na Idade Média, né? Com esses atos aí de perseguição, é basicamente uma caça às bruxas, entre aspas. Sim, ó, durante a República Velha, embora o Estado tenha atingido o máximo de separação das igrejas, quer dizer, a Constituição de 1891 era, pelo menos nominalmente, a mais radical nesse aspecto. Por outro lado, a Igreja Católica, não querendo a retração dos seus privilégios, começou a tentar lutar nos bastidores para manter. Então, eles foram obstruir a própria ordem constitucional. Como? Usando do poder e do prestígio que tinham. Iam em cima do delegado de polícia, o padre enchia os ouvidos do prefeito, para que eles fossem contra as pessoas de outras religiões que estavam se beneficiando da liberdade religiosa. Então abria-se um centro espírita e daí depois chegava o delegado e interditava. Abria-se um terreiro, chegávamos para a licégio e nem interditávamos, já batia em todo mundo e quebrava as imagens. Você me contou uma história uma vez desse satanismo ateu do Satanic Temple, de uma estratégia que eu achei bem interessante, que eles queriam colocar uma estátua, né, alguma estátua bíblica na rua, e aí o cara foi lá e falou, então tem que colocar também um Bafomé. Sim, não foi isso? Sim, eles fazem essa campanha em vários estados. Então, como eu disse, aqui no Brasil nós já temos o autóctone, que são os cultos afros, que os evangélicos não suportam. Dentro da interpretação completamente bizarra da teologia que eles fazem, eles querem comparar as religiões africanas aos cultos pagãos dos cananeus. Quer dizer, se for olhar quais são os versículos da Bíblia que eles invocam para justificar o combate às religiões de matriz africana. Eles pegam que não deixarás haver esses povos, o Senhor expulsará esses povos da terra que lhes dará. Ora, por acaso, o Brasil é parte do Estado de Israel? É terra prometida? Não. Aquilo ali que nós encontramos no livro de Josué e espalhado em alguns outros versículos no Êxodo e no Deuteronômio, era uma determinação pontual àqueles povos cananitas, porque eles estavam, segundo a lógica do que diz a Bíblia, que não é a verdade histórica, não é verdade, mas dizem que aqueles povos estavam ocupando a terra que pertencia aos judeus. Então, para tomar a terra, foi autorizado o uso de força extrema, inclusive o extermínio. O que já mostra um caráter totalmente perverso de um Deus supostamente maximamente amoroso, né? Pelo menos conforme a interpretação cristã. Porque ele utilizou ele usou de outra postura com o faraó, quer dizer, com o faraó ele mandou as pragas para ir cansando o faraó e fazer com que ele soltasse o povo. E ainda ia endurecendo o coração do faraó para que ele... deu várias chances para o faraó, né? Para que ele, até que finalmente saia. Agora, por que ele não fez alguma coisa semelhante com os cananitas? Não. A gente vê, olha, também a limitação desse Deus. Então, nós podemos começar a partir da experiência autóctone, que já temos dos cultos afro-brasileiros, que são formados aqui por decorrência do nosso próprio processo de construção da sociedade brasileira, que nós temos uma religião nacional, podemos dizer que somente o Brasil tem, e apresentar a essa bancada evangélica: se vocês querem crucifixo e Bíblia nas câmaras municipais, então tem que ter um assentamento de Exu também. E simbolicamente eu entendo que é mais adequado realmente o de Exu, porque ele é considerado o orixá, que é o porteiro, é aquele que introduz a tudo, e todos os atos nos cultos afros devem começar reverenciando Exu. Então a porta de entrada sempre é através de Exu, então é necessário que coloque o Exu nas câmaras municipais. Do momento que eles forem confrontados com essa exigência de ter que abrir também para as religiões afro-brasileiras, que, como diz, elas são subrepresentadas estatisticamente, por conta do medo que as pessoas sempre tiveram de se assumir como umbandistas e candomblecistas, elas se escondem dentro de outras religiões. Pois a mãe menininha do Gantoá afetava ser católica para o IBGE. E isso daí é uma coisa extremamente disseminada, porque e com isso nós não sabemos o verdadeiro contingente de seguidores de religiões de matriz africana.
Porque as pessoas negam, da mesma maneira como não sabemos o contingente exato dos ateus, porque ainda existe uma carga de preconceito muito forte. Afirmar-se católico é um país de maioria católica é fácil. Afirmar-se evangélico é um país onde os evangélicos ainda estão em ritmo de expansão e estão agora adquirindo um acesso à política, a ponto deles falarem em plano de poder, também é muito fácil. Sim. Não existe problema nenhum em alguém se dizer católico. Por exemplo, quando aquele oportunista já falecido Daniel Mastral disse que seria filho do Michel Temer e que o Michel Temer seria satanista também, a resposta do Temer foi simplesmente: eu não gosto disso, eu sou católico. Pois e não precisou dizer, mas claro, que ela era tolice. O Mastral não se passava de um... Pois é, isso que eu tô falando. É um satanismo bem diferente. Não, o Mastral não se passava de um picareta. Eu acredito que nem satanista ele foi. Aquilo ali não cola, mas quase se vê a maneira de alguém reagir quando é acusado de ser ateu, de ser um bandista, de ser satanista. Ele simplesmente ele se refugia atrás do manto católico. Ele diz: eu não gosto disso, eu sou católico. Não, acabou. Agora que é católico, se é praticante, se não é praticante, dane-se, mas o termo católico é um guarda-chuva. Então, quem não quer dizer a sua religião, diz que é católico. Agora, aumenta o número dos sem religião. Isso é um fenômeno mais recente, em que a pessoa realmente ela não está dentro de igreja nenhuma. Não vai mentir que é católica, não vai dizer que é evangélica, já que não está igrejada. Então ela vai dizer: eu sou sem religião. É um tema que também, isso também acaba encobrindo quem é ateu, que também quem não quiser dar a cara e dizer eu sou ateu, eu sou agnóstico, vai dizer eu sou sem religião. Então, quer dizer, alguns ou se escondem dentro do manto da Igreja Católica, outros estão utilizando agora a expressão genérica e pouco compreendida ainda de sem religião, que é chamado de known nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Se eles querem colocar-se a fazer desses, já não digo símbolos somente, mas fazer ritos religiosos em câmaras municipais, então, considerando o pluralismo do povo brasileiro, considerando a grande influência na cultura que nós temos das religiões de matriz africana, que realmente são o exemplo mais eloquente de que o contingente populacional umbandista e candomblessista é muito maior do que o declarado, que uma confissão religiosa que só tivesse 1% de seguidores não influenciaria compositores como Villa-Lobos, não influenciaria a Bossa Nova, não teríamos a Clara Nunes como um sucesso enorme cantando para os orixás. Então, se essas manifestações culturais adquirem o caráter de uma cultura de massa, então é porque um contingente populacional enorme de vários milhões de brasileiros ou pratica a Umbanda ou Candomblé ou eventualmente vai ter com eles, já que é uma coisa comum realmente de dizer, entende, que aqueles que não vêm aqui pelo amor, vêm pela dor. Novamente, é claro, a minha crítica à religião, de que ela é uma reação do ser humano irracional, quanto aos seus medos, às suas falências. Quer dizer, o cara perdeu um parente, está em desespero, aí vai procurar consolo em uma igreja, vai procurar um terreiro. Então, é esse que é o problema que o ser humano tem, mas não é um problema específico daquela religião. Isso é um problema da humanidade, um achaque humano que deve ser combatido pelo esclarecimento. Agora, com isso, mesmo que nós vemos que as pessoas não são obrigadas a frequentar terreiro, por isso que eu digo que as religiões africanas são mais limpas do que o cristianismo, porque eles não praticam proselitismo, não vão atrás das pessoas para pregar, não tentam convencer, não tentam converter. Se você quer ir ao terreiro, vai lá, participa de uma gira, quer que lhe jogue um búzios, vai fazer uma oferenda, você simplesmente faz e não é obrigado a voltar depois. Então, com isso, as pessoas elas se envolvem, às vezes elas até podem ter simultaneamente serem católicas e umbandistas, como era o que eu estava lembrando, a minha primeira ex-companheira, que eu estava comentando há pouco com a Matheus offline, que ela é católica, mas ela também é umbandista, inclusive é médium de umbanda. Então, perante o IBGE, ela se declararia em princípio como católica, mas realmente ela não esconde, que ela diz que tem as duas coisas, é possível seguir as duas coisas. Isso é muito comum, né? O sincretismo brasileiro. É extremamente disseminado, que é uma coisa realmente bem própria do brasileiro, as pessoas poderem orbitar mais de uma confissão religiosa.
Quer dizer, tanto entra então, de fato, a mãe menininha Gantoá já disse 3 vezes, se dizia católica. E, claro, ela tinha digamos assim, a sua interação com a Igreja Católica, mas a prática dela cotidiana era dentro da Umbanda. E, na verdade, quer dizer, ela podia realmente se declarar católica por medo, que é o mais provável, como também porque ela praticava as 2 religiões. Isso daí entra também. E essa é a realidade de muitos, de praticar as 2. Então, quer dizer, não existe ainda uma estatística que depure ainda claramente se você, quer dizer, como sua segunda religião qual é. Porque ainda está arraigada a ideia que quem tem uma religião só segue aquela. Mas não é assim que a banda toca. Nós temos, por exemplo, existem até algumas crenças, como a dos drusos, que habitam ali a Síria e o Líbano, eles têm a permissão de praticar mais de uma religião. Eles seguem a religião drusa e têm a permissão de praticar outra. Podem praticar outras, não há problema. Que interessante, nenhuma. Nunca tinha ouvido falar nisso. Porque isso é por conta das perseguições que eles sempre sofreram. Uau! Então, daí, a teologia deles se organizou de um modo a dizer que não há mal nenhum em praticar uma segunda religião além da religião drusa. Cara, fascinante, fascinante. E o Brasil pegou isso, quer dizer, isso que é uma coisa que é terrível. Eu só conheço esse único caso, fora do Brasil, de uma religião que até incentiva que a pessoa se declare também pertencente a outra, que pratique outra. Aqui no Brasil nós temos pelo sincretismo a mesma coisa. Então não existe uma análise detalhada para dizer qual é a sua segunda religião. Então você é católico, além disso você é mais o quê? Aí você, eu também vou ao terreiro de vez em quando. Então teria que marcar as 2 coisas, você é católico e umbandista. Tornaria a análise estatística mais complicada. Sim. Então, quer dizer, o número de católicos estritos, que são apenas católicos, diminuiria consideravelmente. Com certeza, com certeza. E aí nós teríamos católicos que praticam banda, católicos que também frequentam a igreja evangélica, católicos que vão a centros kardecistas. Isso daí já diluiria muito o contingente maior católico, porque ele se tornou um guarda-chuva. Esse é um ótimo ponto, porque mostra como que o Brasil não é tão católico quanto a estatística faz parecer na prática. O Brasil, do Conselho, na verdade, ele nunca foi tão católico. A gente vê que as pessoas não são praticantes. Elas têm o catolicismo por tradição, mas como estamos falando de estatística, eles falam católico de IBGE. Ele se declara católico de IBGE. Mas na prática ele não está nem aí. As pessoas não vão à missa, não praticam nada, apenas, quer dizer, vão aquilo de forma protocolar, como ocorre na Suécia, por exemplo, em que as pessoas ao nascer eram alistadas na igreja luterana, mas somente iam aos cultos nas grandes comemorações anuais, quer dizer, as comemorações de Páscoa, de Natal, casamento na família, batizado de alguém, mas no dia a dia ninguém está nem aí para isso. Então temos uma população que acaba por ser laica e secular na prática, embora tenha esses momentos de retorno ao universo religioso por questões de um protocolo social. Paralelamente ao seu ativismo, você também é escritor e filósofo. Me fala sobre o seu livro Ouroboros. Ele tem muito a ver com Nietzsche. Em forma e conteúdo, qual é a ideia central da filosofia desse livro, cara? Falar em uma ideia central é complicado, porque é uma obra aforismática. Ele se divide em 6 livros, o primeiro tratando da natureza e tendências humanas, o segundo vai tratar da ética, o terceiro da estética, o quarto fala sobre metafísica, o quinto sobre teoria do conhecimento e o sexto sobre teodiceia, ou antes uma ateodiceia, que o termo usado realmente ali ainda foi teodiceia, mas a aldeia vemos que é uma teologia inversa, em que, embora eu não vá descer a filigrana de querer refutar ponto por ponto os argumentos religiosos, quer dizer, não seria o escopo desse livro ali, até tem um opúsculo menor destinado a essa polêmica, que ainda está sofrendo alguns ajustes, quer dizer, enfraquecendo ainda mais as evidências, mas ali dentro do Ouroboros, que tem uma outra proposta, que é de ser como uma espécie de um manual. Então eu tratei do seguinte, que primeiro, cara, os argumentos cosmológicos eles têm um erro, porque eles, no fim das contas, eles têm um círculo vicioso ali, uma petição de princípio. Há um criador porque existem coisas criadas, porque quando você fala quem fez você, caso você pede uma causa, todo efeito tem uma causa, então já está pressupondo de cara que o universo é criado e que nós somos criados, só que isso não está claro. Isso não é uma coisa clara. Exato. Então, você está havendo um salto em dizer que, pelo fato de sermos contingentes, teríamos que ser criados. Exato.
Até porque nós somos contingência aqui dentro do universo, mas o universo em si mesmo não me parece nada contingente. Exato. Ele não precisa de um ser transcendente como necessário, né, para dar sustentação para ele. A necessidade pode ser o próprio nível. O próprio ajuste fino que os defensores de design inteligente apontam me parece mais uma prova da necessidade do universo ser tal qual é. Legal, cara. E você trouxe como referência o estilo do Nietzsche, né? Por que essa escolha assim, do aforismo? Eu vejo que tem uma ilustração ali que até, se não me engano, a mesma que tem lá no Nascimento da Tragédia. Aí entra por um gosto particular meu mesmo. Realmente eu aprecio muito o filósofo trágico. Então, daí eu tive a ideia de homenageá-lo de uma maneira em que várias vezes ele é referido de forma velada, sem dizer-lhe o nome. Como você mencionou, outro antes de mim chamou de seus bons livros demônio que ri. Será Choroboro um demônio que desdenha? Sim, isso é muito nietzschiano. Né? Tá, eu estou referindo ao que no S. Homo, ele chamou o Crepúsculo dos Livros de demônio que ri. Então, quer dizer, não precisa dizer o nome, chamei de outro antes de mim. Claro. A imagem do frontispício do Ouroboros é aquela mesma do Prometeu desacorrentado matando a águia, que foi desenhada por Leopold Hall, que era um artista amigo de Wagner, que fez aquilo de encomenda para ilustrar a primeira edição do Nascimento da Tragédia. Então, como também é o meu primeiro livro, então ele também vai levar a imagem do frontispício do primeiro livro de Nietzsche. Muito legal, cara. E, Eduardo, se você pudesse escolher uma figura histórica para conversar, quem você escolheria? Seria o Nietzsche ou outra pessoa? E por quê? Uma bela pergunta. Eu teria que dizer, quem seria de maior relevante, quer dizer, talvez poderia pensar em algum filósofo que tenha tido sua obra destruída, como Epicuro, como Heráclito, e tentar de algum modo recuperar aquilo que se perdeu com a Idade Média. Isso seria talvez uma proposta importante, de tentar reobter de Heráclito o seu Tratado da Natureza, tentar obter de Epicuro o que se perdeu dele. Legal, então um dos dois. Seria uma proposta dessa. Dito assim, de cara, a primeira coisa que me ocorreu foi realmente tentar recuperar o trabalho desses filósofos antigos que foram obliterados pelo surto do cristianismo. Uma grande relevância. A gente vê realmente o Heráclito tem o aspecto realmente dele ter tratado sobre o mundo devir, mas ainda era um pré-socrático. Então, se eu tivesse realmente que escolher, eu poderia chamar o Epicuro, que já viveu, né, porque o pensamento já estava mais desenvolvido, então acredito que seria possível obter coisas mais importantes da obra epicureia. Perfeito. E o que você tem mais curiosidade de saber, levando em consideração todo o conhecimento possível e impossível? Não me envergonha confessar não saber o que eu ignoro, dizia Cícero. Então você não tem... Aí que tá, nós estamos sempre descobrindo. Aí que tá, eu não tenho como saber o que eu preciso saber. Então isso virá. A descoberta é feita ao longo da vida. Então você pode ter, eu gostaria de ter aprendido grego. Assim, isso é uma coisa, eu poderia ter aprendido a língua grega. Agora eu leio em grego, mas eu não entendo o idioma. Né? Nem falado, nem escrito, preciso de dicionário. Sim. Poderia fazer, seria um exemplo. Mas nós não temos condição de saber exatamente tudo aquilo que ignoramos. Até porque se soubesse que ignorava, já não estaria. Mas digo, se você pudesse escolher uma coisa das quais ignoramos, como a origem do universo, ou se é que teve, ou a verdade metafísica da causalidade, como a causalidade funciona. Isso seria uma boa, de fato. Tentar saber o que houve no instante t igual a zero. Isso poderia explicar o início do universo e explicar também o que acontecerá com ele. Se ele será cíclico ou se, ao contrário, ele vai se dissolver após a sua morte térmica. Beleza. Tem um recado final que você gostaria de deixar para o nosso público? Se você quiser divulgar alguma coisa, livro, canal, fica à vontade. Eu posso pedir que procurem o canal no YouTube Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana, que é onde eu tenho colocado os meus conteúdos. Agora, o recado que é a mesma coisa que nós estamos tratando aqui. Nós precisamos sempre praticar a contestação, que é daí que ocorrem as mudanças. Se não existisse nenhuma confrontação à ordem estabelecida, nós ainda estaremos como na antiguidade, ou mais além ainda, lascando pedras.
Né? Todo pensamento veio através sempre de algum ato de reação. Nós temos o ato de Sócrates contra os sofistas, o que tinha ele ali que achar ruim com aqueles que gostavam de cobrar para dar aulas em que podiam ensinar tanto a defender um argumento justo quanto um argumento injusto. Ele não concordou com aquilo e colocou a mão na massa. Ele contestou a sofística, demonstrou que eles não tinham racionalidade no que faziam e que, ao contrário, praticavam um desserviço à população ao trabalharem com o que hoje nós chamaríamos de uma pós-verdade. Porque o sofista se gabava de poder fazer prevalecer qualquer argumento, ainda que fosse errado, quer dizer, construindo através de falácias, através de círculos viciosos, através de manipulações. Sócrates desmistificou essa manipulação. Por isso acabaram lhe dando cicuta. Está corrompendo a juventude. Não está corrompendo a juventude, ele está libertando a juventude que os sofistas corrompem. Isso aí é uma coisa ou outra. Então, quer dizer, existe um risco no que fazemos? Sim, existe o risco. Existe o risco da incompreensão, existe o risco de sofrer difamações e ataques, existe o risco até mesmo, eventualmente, de sofrer processos, mas isso daí é o caminho que temos que seguir como preço realmente para o nosso progresso. Perfeito, cara. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo.